paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o Devocional Versículo do Dia. Vamos aprender a Palavra de Deus e ao final deste vídeo estaremos orando. Se você precisa de alguma oração específica, pode deixar aqui nos comentários, estarei lendo, estarei orando pela sua vida. O versículo do dia de hoje ele encontra-se no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: Eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Espírito Santo, essa é a palavra que o Senhor escolheu para esse dia, que ela venha como mais um tijolo na construção da nossa vida que o Senhor tem feito. Nós sabemos que o Senhor não deixa obras inacabadas e nós te pedimos, conclua a obra que o Senhor começou em nossa vida. Que ao final dessa mensagem nós estejamos melhor do que estávamos e mais próximos de Ti, mais tementes a Ti, te amando mais, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O versículo do dia de hoje, meus irmãos, são as palavras do apóstolo Paulo, reconhecendo a identidade dele em Deus, de ser embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Imagine só, o apóstolo Paulo foi quem escreveu Efésios 6, que é muito conhecido porque fala ali sobre a armadura do cristão. O apóstolo Paulo nos alerta de que estamos em uma batalha, de que não podemos estar sem estar revestidos, e esse revestimento não é simplesmente, e falo simplesmente de uma forma para tentar explicar, porque não é simples orar. Mas aqui ele não estava falando de um revestimento somente em oração, mas em atitudes, porque a armadura do cristão são atitudes. O cinto da verdade, ou seja, quando eu vivo com verdade, quando eu falo a verdade, eu estou com o cinto dessa armadura. Quando eu sou justo, eu estou colocando a couraça da justiça. Quando eu tenho prontidão para anunciar o evangelho, meus pés estão calçados. Quando eu tenho fé, essa fé é o meu escudo. Então, ele fala ao final de todas as instruções sobre as atitudes que nos revestem com a armadura do cristão. São instruções preciosas, leia depois Efésios 6, mas aqui ele diz que ele estava preso. Imagine, queridos, o apóstolo Paulo foi preso por estar pregando. Deus permitiu ele parar na cadeia, porque ele estava anunciando o evangelho. Nos dias de hoje, certamente, as pessoas iam olhar para esse irmão, para o apóstolo Paulo e dizer: tá em pecado. Foi parar na cadeia? Um homem de Deus? Não, homens de Deus não param na cadeia de forma injusta. E aqui eu quero trazer para a realidade dos nossos dias. A prisão pode não ser literal, sim, acontecem muitas prisões injustas ainda por conta do evangelho. Pouco aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde existe uma perseguição aos cristãos de forma mais severa, certamente, queridos, tem pessoas presas por conta do evangelho. Mas não é a nossa realidade aqui. Existem também outras prisões. A prisão da doença, da enfermidade, a prisão da escassez, passando dificuldade e necessidade, a prisão do medo, da depressão, da ansiedade. Então, assim, existem certas prisões que embaixadores do evangelho estão passando. E o apóstolo Paulo aqui com muita humildade diz, eu sou embaixador a serviço desse evangelho, dessas boas novas que eu estou anunciando, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciarei.
quero te dizer algo da parte do Senhor para a tua vida. Você que é embaixador a serviço do Evangelho. O que é um embaixador? Vamos ver aqui. Um embaixador é um representante oficial de um país ou governo em outro lugar. No contexto de Paulo, ser um embaixador do Evangelho significa que ele é um mensageiro autorizado para divulgar a mensagem de Cristo e representar o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que eu e você somos embaixadores de Cristo, então estamos sim autorizados a anunciar o Evangelho, as boas novas, ainda que nós venhamos a estar presos em cadeias. A sua realidade hoje pode ser de prisão, mas Deus pode mudar a sua realidade de uma hora para outra. Quero te dizer que enquanto Paulo estava na prisão, ele não deu desculpas para ficar sofrendo e chorando, ele posicionou-se em Deus e começou a escrever as cartas, e a carta aos Efésios é uma delas. Apóstolo Paulo, grandemente usado por Deus hoje em nossas vidas, depois de quase 2000 anos, 2000 anos e pouco. E eu quero te dizer que essa mensagem é poderosa para mudar e transformar as nossas vidas. E eu quero te dizer que independente hoje da prisão que você encontra-se, não use ela como desculpa para parar de ser o embaixador que o Senhor te fez. Seja embaixador do Evangelho, ainda que em cadeias. A mensagem torna-se ainda mais poderosa. E é nítido que não é fácil pregar de Jesus e anunciar o Evangelho passando por lutas na sua vida. De repente, hoje você está aí lutando para sobreviver a uma enfermidade, está dizendo que Deus é bom, que Jesus é poderoso e pensa assim, que poder tem essa palavra, eu aqui me esvaindo, a minha vida se indo. Queridos, tem pessoas que por muito menos já estariam blasfemando contra Deus na realidade que você está vivendo. Tem pessoas aqui que estão lutando para preservar sua família porque o inimigo tem atacado grandemente para destruí-la. Não deixe que essa prisão te cale, porque é isso que o inimigo quer, te prender para te calar. Tem pessoas aqui que estão vivendo na prisão da depressão, da ansiedade e ouvindo vozes, pessoas, não é nem vozes do além, é pessoas dizendo, se você tivesse Deus de verdade, você não estava vivendo isso. Cadê Deus na sua vida? Você é cristão e está passando por depressão? Gente, pessoas ignorantes que não entendem das doenças nem do corpo e nem da alma. Mas Jesus é aquele que traz luz à escuridão e é aquele que vai te tirar no momento certo desse vale. Mas não deixe que essa prisão te cale de dizer que Deus é bom e de glorificar ao Senhor na tua vida. Porque se não fosse Ele, você já teria desistido. Você sabe disso. E eu quero te dizer que aqui o apóstolo Paulo ele pediu, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo orar. A palavra de hoje está te dando autoridade para que ainda em prisões, e não sei qual é a tua prisão, você seja corajoso e anuncie o Evangelho como deve anunciar. Com fé, com gratidão, porque o maior presente você já recebeu, que é a vida eterna. O que estamos passando aqui, a palavra diz que é uma leve e momentânea tribulação. E de repente eu estou chamando de leve dores terríveis, que só você que está passando por uma situação, de repente de doença, de luto, uma situação de escassez, sabe dizer o que é o momento de leve e momentânea tribulação. Mas comparado à glória que há de vir é pequeno. Mas o Senhor é aquele que muda vidas, que muda histórias, poderoso para operar sinais e maravilhas e para fazer um milagre no momento em que Ele disser chega. Jesus é aquele que acalma o vento, mas Jesus tem que estar no barco, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor esteja no teu barco e que hoje você clame Ele. Quando os discípulos estavam no barco e estava uma tempestade muito forte, a palavra diz que os discípulos pegaram e começaram a clamar para que Jesus acordasse, porque ele estava dormindo. E Jesus acordou, repreendeu o vento
E o Senhor perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Porque eles duvidavam de que Jesus tinha algum poder sobre aquela tempestade. Mas ele tinha. Porque há tempestades que vão obedecer somente à voz do Mestre. Que nós possamos aclamar e pedir: Jesus, cessa essa tempestade na minha vida. Me dá coragem e ousadia, Senhor, para permanecer em Ti, sendo o embaixador que o Senhor me fez. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu tenho convicção de que assim como eu tenho pessoas aqui que são embaixadores a serviço do Evangelho. Pessoas que ouviram a Tua voz, atenderam o Teu chamado, já estão posicionadas, porém encontram-se presas e eu não sei qual é a prisão dessa pessoa. Mas, Senhor, eu oro para que essa pessoa, assim como eu, seja corajoso, corajosa e anuncie o Evangelho como deve anunciar. Santo Deus, que a gente pare de olhar para nós e passamos a olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alto, Senhor, que é do alto que vem o nosso socorro, nós reconhecemos isso, Senhor, reconhecemos a nossa dependência de Ti, reconhecemos a nossa miséria espiritual, Senhor, que muitas vezes por ventos leves já estamos amedrontados e querendo desistir. Fortaleça-nos e encoraja-nos, Senhor. Espírito Santo, Tu nos prometeu que estaria conosco todos os dias, no dia bom e no dia ruim. E pedimos, Senhor, que assim seja. Se faça presente, Senhor, não somente por fé, porque cremos da Sua presença, mas que possamos, Pai, ter experiências reais contigo, porque isso certamente fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal que se levantou sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, que nem nós, Senhor, no nosso medo, nas nossas prisões, possamos impedir o Teu agir em nossas vidas. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor, ainda que doa, ainda que seja difícil, Senhor, porque a Tua vontade é melhor, nós sabemos disso. Sê conosco, Deus, mais uma vez. Todos os dias precisamos da Tua presença, precisamos do Teu amor e da Tua graça. E que nós sejamos filhos parecidos contigo, Senhor, que possamos estender esse amor, essa paciência, essa graça para todos que estão na nossa volta. Ensina-nos a amar como Tu ama, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém. Inscreva-se aqui no canal se ainda não é inscrito e querendo o Senhor. Até o próximo versículo.